Então vamos falar hoje da nossa paraxá Vayetze. A verdade é que Leavdil, Deus nos livre de comparar, mas é uma paraxá que parece o último capítulo da novela, porque acontece tudo nessa paraxá. Vão ter vários casamentos, vários filhos nascendo. Tem aqui algumas mensagens muito importantes para a gente, não mais do que nenhuma outra paraxá da Torá. A gente não pode dar notas para paraxá, qualquer letra da Torá ela é infinitamente sagrada, mas é uma paraxá muito rica aqui em ensinamentos para a nossa vida em várias áreas. Obviamente, muito que tem a ver com casamento, que tem a ver com os relacionamentos humanos, mas a gente vai ver talvez um dos grandes símbolos do Yitzhak, do Yaakov Avinu, perdão, é justamente a honestidade. O Yaakov Avinu, ele representa Emet. O Avraham Avinu, ele representa o Hesed, da bondade. O Yitzhak Avinu, ele representa a Gvurá, a força, o poder, o autocontrole. E o Yaakov, ele representa a Emet e a Torá também. A gente vai ver algumas dessas características ressaltando aqui na nossa paraxá, que o foco dela é o nosso terceiro patriarca, o Yaakov Avinu. Então, tem aqui, vamos só contextualizar, vamos entender o que está acontecendo aqui na vida do nosso terceiro patriarca, Yaakov Avinu, apesar dele ser um Isho Alim, um homem das tendas, um homem tranquilo, que ele está sentado, começa a paraxá, vai Yetze, literalmente, e ele saiu. Ele vai sair lá da casa dele em Beersheba. A verdade é que ele sai fugindo da fúria do seu irmão Esav. Então ele vai sair aqui de Beersheba e ele vai lá para Haran. Ele vai para a casa do seu tio Lavan, o irmão da sua mãe Rivka, e ele vai ficar uma boa temporada fora de casa. A verdade é que quando a Rivka manda o Yaakov ele ir para a casa do Lavan, ela não imaginava que ele ia acabar ficando tanto tempo longe de casa, mas a gente vai ver aqui que ele vai ter um longo caminho e um longo aprendizado, e ele vai demonstrar essa característica incrível, que é um dos marcos aqui do povo judeu sobre a honestidade, mesmo quando a gente está sob pressão. A gente tem muitos argumentos na ponta da língua, não, mas ele também não é honesto, mas ele também fez isso e fez aquilo. A gente tem sempre muitos argumentos. Por que a gente não está sendo honesto? Ninguém no mundo tinha mais argumentos para ser desonesto do que o Yaakov Avinu, e a gente vai ver que ele, Baruch Hashem, conseguiu passar com louvor nesse grande teste. Então ele chega lá na casa do Lavan, na verdade que ele vai passar uma temporada de 14 anos na Yeshiva de Shem Ever, e ele não vai dormir durante esses 14 anos, que quer dizer não vai dormir, nenhum ser humano passa 14 anos sem dormir, ele não vai deitar numa cama e ter uma longa noite de 6, de 8 horas de sono durante esses 14 anos, mal e mal, ele lá no Beit Midrash, no centro de estudos, ele baixava a cabeça e dormia lá na mesa mesmo, dava uma descansada, porque ele quer aproveitar, ele tem esse tempo para poder estudar a Torá, já que ele está indo para a casa do Lavan, fugir do Esav, que quer matar ele pela questão lá da brachá de primogenitura, e também a Rivka já fala, olha, aproveita que você vai na casa do meu irmão Lavan e já procura uma esposa de dentro da família. É uma região propícia para encontrar pessoas que fazem Hesed, porque por um lado, a região dos Ramaim, dos trapaceiros, pessoas ruins, pessoas enganadoras, mas se esse traço da Ramaut, Ramaut é uma pessoa que ele é um enganador, ele não é simplesmente um ladrão que assalta a mão armada, ele é alguém que vem com astúcia para enganar o outro, para que o outro não perceba que está sendo roubado. Ele acha que ele está se dando bem quando ele percebe a pessoa já foi embora com todo o dinheiro dele. Então, essa característica exige sensibilidade, exige entender o outro, saber o que o outro quer, o que o outro precisa, para poder enganar ele. Se você canaliza isso para o Hesed, você forma simplesmente os patriarcas e as matriarcas. Abraham veio dessa região de Padan Aram, dos arameus,
também Sará veio de lá, Rivká veio de lá, Rachel veio de lá, Leá veio de lá. A gente vê que a formação do povo judeu justamente vem de uma região de pessoas que são trapaceiras, porque eles conseguiram canalizar, usar esse traço de caráter da trapaça para fazer coisas positivas, para fazer hesed, para ajudar, para pensar no outro. Quer dizer, o hesed verdadeiro é quando eu consigo pensar no outro, ajudar o outro exatamente aonde a pessoa precisa ser ajudada. Às vezes a gente tem ótimas intenções, mas a gente acaba não ajudando a pessoa onde ela precisa de verdade. E essa característica de entender o outro, de saber o que o outro precisa, se a gente usar isso para fazer hesed, para fazer bondade, então isso pode realmente transformar um ser humano num patriarca, numa matriarca, uma pessoa normal, numa pessoa, um super hesed que ela vai se transformar. E isso foi o que aconteceu, Baruch Hashem, com nossos patriarcas e as nossas matriarcas. Então, quando ele chega lá na casa do Lavan, ele vai se encontrar com Rahel, ele já percebe, eles têm um nível aqui de Ruach HaKodesh, eles têm um nível quase de profecia, que eles conseguem perceber quando o Yaakov ele bate o olho em Rahel, ele encontra Rahel do lado de um poço e ele já percebe que é com ela que eles vão construir o povo judeu, mas ele chora, ele está sem dinheiro, todo o dinheiro dele foi roubado pelo seu sobrinho Elifaz. Na verdade, ele deu esse dinheiro para o Elifaz poder falar para o pai que, olha, eu matei o Yaakov, ele deixou o Yaakov sem nada, o Yaakov ficou nem mesmo a roupa do corpo, tudo isso Elifaz levou para poder falar para o seu pai Esav que ele matou o Yaakov, uma longa história, mas não é o ponto hoje. Então, o que acontece? Ele chega lá, ele encontra Rahel e ele começa a chorar. Os comentaristas perguntam por que o Yaakov, quando ele encontra Rahel, ele chora. E o Rashi traz para a gente duas respostas. Primeiro, ele percebeu que ela não vai ser enterrada junto com ele, quer dizer, entendeu que vai acontecer alguma coisa grave no meio do caminho, alguma mudança de direção, que eles não vão estar enterrados juntos por algum motivo. Então, isso ele já chora por entender que é a mulher da vida dele, mas que alguma coisa vai acabar no meio do caminho, separando eles. E um outro ponto que ele chora é que ele não tem dinheiro, já que o Elifaz levou tudo dele, ele não tem dinheiro para casar. Era normal que o homem, quando ele vai casar, ele vem pedir uma mulher em casamento, ele oferecia para a família um dote. A gente aprendeu isso na Parashá que fala do casamento do Yitzhak Avinu. Abraham ele manda o seu escravo Eliezer para procurar uma esposa e ele vai com camelos carregados, com muito dinheiro, com roupas, com joias, e isso era o dote que foi dado para a família de Rivká para fazer o casamento, para que a família concordasse com esse casamento. O Yaakov chega lá de mãos vazias e ele começa a chorar, ele não tem dinheiro. Então ele fala com o Lavan aqui é um dos personagens que simbolizam justamente o contrário do que a gente falou do Yaakov Avinu. Ele representa a trapaça, a enganação, a mentira e principalmente a hipocrisia. Ele é chamado de Lavan. Os nossos sábios falam que Lavan, porque ele gostava de humilhar as pessoas, deixar a pessoa branca de vergonha quando ele humilhava publicamente as pessoas, mas também o Lavan para mostrar que por fora ele quer mostrar que ele é uma pessoa pura, ele sempre tem argumentos perfeitos para os roubos e para as enganações e para tudo de mal que ele faz. Ele tem a resposta na ponta da língua por que ele está certo e os enganados são os errados da história. Então ele é o primeiro grande hipócrita que a Torá traz aqui, profissional na arte da enganação, na arte de falar palavras e não cumprir o que ele falou. Eles conhece aqui a arte da enrolação, de fazer as pessoas acharem que realmente vai acontecer o que ele falou e na hora H ele vira o jogo, ele faz tudo diferente do que foi combinado. Quer dizer, é o desonesto, é a materialização da desonestidade. Isso vai contrastar aqui com a materialização da honestidade que vem através do Yaakov Avinu. Então, o Yaakov ele vai falar com o seu tio Lavan, o Lavan, ele fala, olha, vamos fazer um negócio da China, vou te fazer um precinho especial, somos parentes, óbvio
eu quero casar minha filha com alguém conhecido, então vamos fazer um precinho especial, você vai trabalhar 7 aninhos só para casar com a minha filha. Então, como o Efron falou para Avraham Avinu, entre eu e você, que somos amigos, só 400 moedas, a gente sabe que 400 moedas dava para comprar quase o país inteiro. Então, aqui também o Lavan, ele usa a mesma estratégia de ainda mostrar que ele é tzadik, olha como eu sou bonzinho. Imagina, parentes nós somos, 7 aninhos de trabalho, passa rápido, você vai ver, vai valer a pena. A verdade é que aos olhos do Yaakov Avinu, ele quer tanto casar com a Rachel, e ele acha que vale a pena, ele acha que está até barato para alguém tão especial quanto Rachel. E ele vai trabalhar esses 7 anos com muita honestidade. Quando chega o dia do casamento, então vai ter aqui a grande enganação, e infelizmente as noivas vão ser trocadas. O Lavan vai fazer com que a Leá entre na roupa. Inclusive, alguns costumes de casamento, a gente aprende aqui dessa paraxá, o costume de que a noiva ela precisa estar com o rosto coberto durante a Rupá. Isso é um momento de muita kedushá. A Shekhinah, a presença de Deus, está presente lá na Rupá. Então, a moça tem que ficar com o rosto coberto, mas o noivo que cobre ela, o noivo tem que ver o rosto da esposa, da futura esposa, descoberto, e ele cobre ela no momento que ela está entrando na Rupá, para não acontecer essa enganação aqui que o Lavan fez, que a Leá veio com o rosto coberto e ele não sabia que se tratava de Leá. O Yaakov achou que ele está casando com Rachel, e ele descobre na manhã seguinte, no dia seguinte, quando ele acorda, ele vê que Leá estava lá. Então, os nossos sábios explicam que, inclusive, a voz delas era igual, então ele não percebeu de noite que se tratava de Leá, ele só descobre isso na manhã seguinte. Ele vai reclamar com o Lavan, e o Lavan, ele tem o argumento dele na ponta da língua. Você que é o urachá, você que é o perverso, onde já se viu a mais nova casar antes da mais velha? Não pode fazer isso, isso é contra a lei aqui da nossa cidade. Então, primeiro a mais nova a mais velha tem que casar, e depois a mais nova. Então, você já casou com a mais velha. Se você quiser agora casar com a minha outra filha, de novo, vou fazer um precinho especial para você, mais 7 anos. Na verdade, ele já casa imediatamente, ele só fala, espera terminar o Sheva Brachot, os 7 dias de comemoração, mais uma alahá, mais uma lei aqui para os nossos casamentos. A gente tem 7 dias de festa depois do casamento, e aí você pode casar com Rachel, e você trabalha para mim 7 anos, e a Torá fala para a gente que ele trabalhou mais 7 anos. Vaiavô Gamel Rachel, ele se casou também com Rachel, falou Pasuk, Vaiehav Gamet Rachel Mileá, e ele amou Rachel mais do que ele amou Leá. Vaiavô Dimo Od Sheva Shanim Achirot, ele trabalhou para o Lavan outros 7 anos, mais outros 7 anos. Então, aqui os nossos comentaristas, eles perguntam por que mais outros 7 anos. É óbvio que era mais 7 anos. O Lavan deixou bem claro que tem que trabalhar de novo, já trabalhou 7 anos, mas isso valeu pelo casamento de Leá. Quer casar com Rachel também, mais 7 anos. Então, o que a Torá está vindo aqui ensinar para a gente? Fala o Rashi, um ensinamento incrível, que esses 7 anos finais de trabalho do Yaakov Avinu foram com tanta honestidade, com tanta integridade, quanto os 7 primeiros anos que ele trabalhou. Então, isso parece óbvio. Estamos falando do Yaakov Avinu, qual que é a novidade da Torá? Que ele foi uma pessoa íntegra e honesta. Então, olha que interessante, fala o Rav Yeruham Leibovitz Zecher Tzadik Livrachá. Ele traz aqui um midrash para explicar um pouquinho. A gente não teria nenhum motivo para desconfiar aqui do Yaakov, que ele vai fazer aqui alguma malandragem, que ele vai ser desonesto. Então, o que a Torá está vindo ressaltar? Então, o midrash fala o seguinte, uma machloket, uma discussão do Rabi Akiva sobre a importante mitzvah de respeitar o próximo, de amar o próximo. Qual seria a regra mais importante da Torá? A discussão aqui de 2 Tanaim, de 2 sábios da Mishnah. Vem Rabi Akiva e fala, olha, o passuco mais importante,
Klal Gadol Batorá, a regra mais importante da Torá, Ve'ahavta lerecha kamocha, ame ao próximo como a você mesmo. Zé Kol Torá, fala os nossos sábios. Essa é toda a Torá. O Hillel, ele falava, ele trazia isso de uma forma talvez um pouco mais prática, né? Não faça aos outros o que você não gosta que façam com você. Então, isso é toda a Torá, o resto é comentário. Assim, o nosso grande sábio Hillel explicou de uma maneira um pouco mais prática como eu posso colocar o ame ao próximo como a você mesmo. Vem um outro sábio chamado Ben Azai, e ele discorda com o Rabi Akiva. Ele falou, não, a maior regra da vida não é Ve'ahavta lerecha kamocha, a maior regra da vida é o seguinte pasuk, Zé Sefer Toldot Adam. Esse é o livro, essa é a narração das gerações. Então, por que fala o Midrash, isso ainda é a linguagem do Midrash, não diga pelo fato que você foi desprezado pelo seu companheiro, então eu também vou desprezar, como eu fui desprezado pelo meu companheiro, então eu vou desprezar o meu companheiro junto comigo. Então saiba quem você está desprezando. Bedmut Elokim Asaoto. Hashem, ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Quando você despreza um companheiro, em última instância, você está desprezando o Criador do mundo. Então, o que quer dizer essa discussão que o Midrash está trazendo? Então, o Rabi Akiva está falando que a essência do relacionamento entre as pessoas, ela está aqui no versículo Ve'ahavta lerecha kamocha. Quer dizer, tudo que você não gosta que façam com você, da mesma forma que você se preocupa com a sua honra, você nunca gostaria de ser envergonhado publicamente, não faz isso com os outros também. Essa é a essência dos relacionamentos humanos. Mas o Ben Azai, ele fala, olha, esse ensinamento aqui, ele tem um problema. Esse ensinamento do Rabi Akiva, ele tem, entre aspas, uma falha, ele tem um ponto fraco. Se a pessoa, ele despreza o seu companheiro, então o companheiro dele, olha, você não é mais importante que eu. Se você me despreza, ve'ahavta lerecha kamocha. Se eu estou sendo desprezado, significa que eu também posso desprezar aquele que me despreza. Então, a gente teria aqui uma justificativa para desprezar o próximo, no caso que ele me desprezou. Então, eu amo o próximo como a mim mesmo. Eu me amo e essa pessoa está me desprezando. Eu não tenho obrigação de amar o outro mais do que eu amo a mim mesmo. Então, no caso que alguém me desprezou, eu tenho direito de desprezar essa outra pessoa. É o que sairia do Ve'ahavta lerecha kamocha. Ou até também um outro ponto interessante, se a pessoa não se ama, ame ao próximo como a você mesmo. Se eu não me amo, então não me vejo aqui na obrigação de amar os outros. Vem o Ben Azai e fala, não, a essência da Torá essa é as gerações do ser humano. No dia que Hashem criou o ser humano, ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Significa que toda vez que eu estou envergonhando uma pessoa, eu estou fazendo mal para uma pessoa, em última instância, Hashem, mesmo que a pessoa me envergonhou, ela fez uma transgressão terrível. Isso não me dá a permissão de eu agora dar o troco nele, envergonhar ele, porque ele é Tselem Elohim, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O erro dele não me permite fazer a mesma coisa com ele, tratar ele mal ou envergonhar ele publicamente. Por que isso é importante aqui no nosso entendimento da Paraxá? Porque o Yaakov Avino, ele poderia se sentir a pessoa mais injustiçada do mundo e ele tem todos os motivos do mundo para ir dar o troco agora. Ele vai casar com uma esposa e, de repente, o seu sogro troca as esposas e ainda vem dar lição de moral em cima dele. Quer dizer, esses próximos 7 anos, ele deveria estar trabalhando com má vontade. No melhor dos casos, ele deveria estar trabalhando com má vontade. E pior do que isso, ele vai querer dar o troco agora. Não, agora eu vou roubar os animais do Lavan. Ele me roubou, eu vou roubar ele. 7 anos de trabalho que ele me fez trabalhar pela minha esposa e trocou minha esposa. É hora de eu dar o troco nele. Agora eu vou roubar ele, eu vou ser desonesto, eu não vou me esforçar. Se acontecer alguma coisa com os animais dele, problema dele.
eu não vou fazer o meu trabalho direito. Então, assim ele poderia pensar, mas de acordo com Ben Azai, a gente vê que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança do Criador do mundo. Então, nesse caso, o Yaakov Avinu conseguiu passar nesse teste e Baruch Hashem, ele foi extremamente honesto. Tem um Midrash que ele mostra em que nível foi a honestidade que o Yaakov Avinu ele conseguiu chegar. Normalmente, a gente dá valor, a gente cuida de objetos mais caros, mas a gente acaba sendo extremamente lenientes e descuidados com objetos pequenos. Vamos dar um exemplo. Se tem no escritório que eu trabalho uma caneta Montblanc, que é muito caro, uma caneta de 30 mil reais, eu não vou roubar isso no escritório. Deus me livre, eu não sou ladrão. Mas quantas vezes a gente leva do escritório uma caneta Bic, a gente leva coisas pequenas. Não, eu preciso para um trabalho lá em casa, mas o chefe não vai ficar bravo se eu pegar alguma coisa dessa e a gente leva sem autorização, sem permissão. Isso também é chamado roubo. Então, quer dizer, qualquer coisa que vale mais do que chave prutá, e chave prutá é um valor muito, muito pequeno, já entra nas alahot de roubo pela Torá, e a gente acaba sendo extremamente leniente no nosso dia a dia, de pegar o que é do outro, de tirar, como a gente já falou algumas vezes, o exemplo, a pessoa que no banco recebeu troco a mais. Esse dinheiro não é seu. Não, mas o banco me cobra um monte de taxas e o banco é desonesto comigo. Isso não te dá direito de ser desonesto com os outros. Se você sabe que esse dinheiro não é seu, você não pode ficar com o dinheiro dos outros. E, infelizmente, a gente vê que a realidade no mundo tem vários desses vídeos de câmeras ocultas da pessoas andando pelas ruas da cidade, a pessoa finge que deixa cair uma nota de 50 reais e a pessoa que está passando atrás vê o dinheiro caindo, ele guarda o dinheiro no bolso e vai embora. E a pessoa dá a volta no quarteirão, encontra com essa mesma pessoa e vai entrevistar ela, o que ela acha sobre honestidade. Olha, o que você acha? Os brasileiros são honestos ou são desonestos? E aí a pessoa, ela entende que ela caiu numa pegadinha. Não, eu achei o seu dinheiro, inclusive eu estava vindo atrás de você para te devolver. Então a gente vê que, infelizmente, as pessoas, na ética no dia a dia, na honestidade no dia a dia, a gente fica muito longe do que seria esperado da gente. Então, quando são objetos pequenos, quando é um lugar que a gente está acostumado, quando são pessoas próximas, é muito normal a gente pegar alguma coisa, pegar coisa emprestada e não devolver, a gente ter um comportamento um pouco mais leniente quando são valores pequenos e quando são pessoas próximas. Então, quando o genro mora com o seu sogro, e principalmente quando o sogro ele é desonesto, é óbvio que o genro vai acabar tendo normalmente benefícios não permitidos das coisas que são do sogro. Mas a Torá vem dar aqui um testemunho da retidão do Yaakov Avinu, mesmo nas coisas pequenas. Está escrito que quando Yaakov Avinu decidiu ir embora, o Lavan perseguiu ele e acusou ele de roubar os seus trafim, que eram algumas imagens de idolatria que tinham algum poder de ver o futuro. Na verdade, quem tinha pego os trafim era Rachel. Ela queria tirar isso para o pai parar de fazer idolatria, só que ela não contou para o Yaakov Avinu que ela estava levando embora os trafim do pai. E aí o Lavan acusa o Yaakov, olha, eu não estou te entendendo, você não acredita em Deus, você não abomina a idolatria, por que você roubou meus trafim? E o Yaakov Avinu fala para ele, eu quero que você abra todas as minhas coisas e procura se você encontra qualquer objeto da tua casa, não só os trafim, você não vai encontrar nada seu nas minhas coisas. E o Lavan, ele não tem vergonha nenhuma, ele vai lá e abre tudo. Não é que a convicção do Yaakov Avinu, ele está tão convicto que ele não vai nem procurar nada, ele não quer saber, ele sai abrindo todas as malas do Yaakov Avinu, de toda a família, e o Midrash fala para a gente que o Lavan não encontrou nem mesmo uma agulha, não encontrou nada que era da sua casa entre as coisas de Yaakov Avinu. Esse era o nível de honestidade, esse era o nível de retidão do nosso terceiro patriarca, o Yaakov Avinu. Inclusive, está escrito, quando foram oferecer
os korbanot dos Nessiim, que eram os líderes na inauguração do Mishkan. Cada coisa que eles ofereceram tem um simbolismo. Tem, por exemplo, um boi que ele representa Abraham Avinu, o resto de Abraham Avinu. Tem também o carneiro que foi oferecido, que representa a Keidat Yitzhak. E tem a ovelha que representa que o Yaakov era um pastor. Ele falou, peraí, estamos falando do resto de Abraham Avinu, estamos falando de dar vida, o Messirut Nefesh do Yitzhak Avinu, e tem que lembrar também das ovelhinhas do Yaakov Avinu. O que isso tem de tão especial? Então, os nossos sábios falam, o Rav Tzvi Bergman, Shlita, ele fala para a gente que tão incrível quanto o Hesed de Abraham Avinu, da tenda com as 4 portas, tão incrível quanto a Messirut Nefesh está pronto para dar vida por Hashem, quanto fez Yitzhak Avinu, é a honestidade do Yaakov Avinu quando ele cuidava das ovelhas do Lavan. Ele nunca faltou uma ovelha, inclusive ele assumia, quando tinha prejuízos, que pela Lahá, pela lei, ele estaria isento, mesmo assim ele ia lá e pagava, ele não queria correr risco de fazer nada errado. Ele representa aqui toda a honestidade que é esperada do trabalhador. E o mais incrível, mesmo quando esse trabalhador foi enganado, quando esse trabalhador foi lesado, quando o Yaakov ele trabalha 7 anos por Leá, depois 7 anos por Rachel, e depois o Lavan ainda insiste, olha, fica comigo, eu percebo a brachá que você trouxe para minha casa. Quando ele conheceu a Rachel estava com poucos rebanhos trazendo para dar água, e o que acontece era tudo que o Lavan tinha tido uma epidemia, o Lavan tinha perdido quase todos os animais, e de repente, desde que o Yaakov chegou, tem uma brachá sobre os animais, eles se multiplicaram. O Lavan, ele é um milionário agora, ele convence o Yaakov de trabalhar mais uns anos, agora recebendo o salário, finalmente, depois de 14 anos só pagando as contas dos casamentos dele, agora mais 6 anos ele vai trabalhar e ele vai sair de lá com uma grande riqueza. Mas o Lavan está escrito literalmente, assim o Rashi fala para a gente, que 100 vezes o Lavan mudou o que era combinado. Olha, você vai ficar com esses animais. Então, como quando começava a crescer desse tipo de animal, não, 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 você vai ficar com esse aqui. Então, começava a crescer desse tipo. Não, não, você vai ficar com outro 100 vezes, literalmente. O Lavan tentou mudar o salário do Yaakov Avinu, e o Yaakov Avinu, ele continuou íntegro, ele nunca roubou nada. Não foi encontrado uma agulha, um alfinete, coisas que no dia a dia a gente despreza, a gente não se importa de pegar o que é dos outros, uma caneta Bic, alguma coisa do escritório que a gente leva para casa, a gente guarda no bolso, não é nem pela vontade de roubar, mas a gente usa, a gente guarda no bolso e a gente leva embora. Então a gente tem que ver, a gente aprende do Yaakov Avinu como a gente tem que ser cuidadoso com os bens dos outros para que a gente não cometa essa terrível transgressão de roubar o que é dos outros. Aprender, ter como modelo de vida a honestidade aqui do Yaakov Avinu. Então, a gente tem que se perguntar, o Midrash fala para a gente que todos os dias a gente tem que se perguntar, matai agia masai lemasei avotai, quando os meus atos vão chegar no nível dos atos dos meus antepassados. Esse tem que ser o nosso modelo. A gente, Bezrat Hashem, tem que querer ter esse nível de honestidade, de retidão, e não só em questões monetárias, nas coisas que a gente fala, não enganar os outros, não querer levar vantagem em cima dos outros. Olha que história incrível aconteceu numa faculdade, que 3 estudantes, eles queriam curtir o final de semana, e o problema é que na segunda-feira vai ter prova, eles não querem estudar, eles querem ir para a praia, tem previsão do tempo de solzão, então eles passam o final de semana inteiro curtindo a praia, não abrem, não encostam no livro. Eles querem curtir a vida, mas eles querem ser malandros, eles querem enganar o professor. Então, eles elaboraram um plano incrível. O que eles fazem? Eles sujam a roupa toda de graxa e de óleo, de gasolina, e eles chegam lá na faculdade nos minutos finais da prova, e eles falam, professor, você não sabe, a gente foi passar o final de semana fora, a gente pegou o carro, furou o pneu do carro no meio da estrada, a gente teve que trocar, olha o estado que a gente está, a gente não tem condições psicológicas nem físicas de fazer a prova. A gente pode fazer a prova outro dia?
E o professor, ele realmente entendeu, ele viu a situação dos alunos, ele foi muito compreensivo e falou, não tem problema, vocês podem fazer a prova daqui a 3 dias. Então, os alunos, eles ficaram muito felizes, Baruch Hashem, eles aproveitaram o final de semana, foram para a praia, curtiram e enganaram o professor. Olha como eles são malandros, eles se deram bem na vida, Baruch Hashem, eles conseguiram. Então, daqui a 3 dias, agora dá tempo de estudar sem perder o final de semana, sem perder o sol lá na praia. E eles sentaram para fazer a prova, o professor separou eles, cada um vai fazer a prova numa sala diferente, e a prova tem 4 questões. Parece uma prova simples. Quais são as 4 questões da prova? Então, eles tinham contado que era um casamento, que eles foram em outro lugar e na volta quebrou o carro. Então, primeira pergunta, de quem era o casamento? Segunda pergunta, que horas que o carro quebrou? Terceira pergunta, mais ou menos em que trecho da estrada que o carro quebrou? E a quarta pergunta, qual foi o pneu, qual dos 4 pneus do carro que furou no meio do caminho? E embaixo da prova tinha a seguinte mensagem do professor: caros alunos, ser honesto não significa simplesmente não roubar. Ser honesto significa não mentir, não enganar, não trapacear, mesmo quando parece justificável. Quando nós somos honestos, a gente desenvolve uma força de caráter que permite que a gente se relacione bem com o Criador do mundo e também com o próximo. Sendo honestos, a gente pode alcançar a paz de espírito, além do respeito e a confiança do próximo. Boa prova para vocês. Então, a gente acha que a gente está enganando, tem muita gente que acha que ele é malandro e ele consegue enganar todo mundo. A gente pode até enganar pessoas, mas o Criador do mundo, esse ninguém engana, ele vê cada ato, ele vê o nosso coração, cada pensamento, cada intenção, e Hashem, ele vai guardando tudo para o momento certo. Existe uma regra da Torá, Ein Adam Chote Veniskar, não tem ninguém que faz transgressões e ganha alguma coisa com isso, entra de um lado, vai sair do outro, ganhou no Lamazé, perde no Lamabá, de algum lugar vai sair, alguma hora a conta vai ser feita. Ninguém ganha nada através de roubo, através de malandragem, através de enganação. Se está ganhando aqui, está perdendo certeza em algum outro lugar, ou aqui no Lamazé, ou pior ainda, a pessoa está perdendo parte do seu mundo vindouro, está saindo muito caro o que ele está tendo proveito aqui nesse mundo. Aqui o grande ponto, e a gente precisa talvez dessa força, da onde tirar forças para conseguir ser tão honesto quando eu estou em volta de pessoas desonestas. Quer dizer, ser honesto nas condições normais de pressão e temperatura, isso obviamente que não é fácil, a gente vê no mundo que não é fácil, mas é mais fácil. Como que eu posso ter força de ver alguém sendo malandro, de ver alguém sendo desonesto? Como que eu chego nesse nível? Quando eu vou chegar no nível de Abraham, Yitzhak, Yaakov? Como eu vou conseguir um dia chegar nesse nível do Yaakov Avino? Mesmo vendo o sogro dele sendo desonesto, sendo trapaceiro, trocando o salário dele toda hora, troca a esposa dele, e mesmo assim você trabalha 7 anos. Algumas leis, inclusive, de cuidadores de animais, é baseado no comportamento do Yaakov Avino depois do primeiro casamento, quer dizer, quando ele já está trabalhando nos 7 anos roubados dele, isso vai fixar a alahá de como a gente tem que se comportar. Olha que incrível, como que Yaakov Avino ele conseguiu fazer isso. Então, fala o Rav Yosef Tzvi Salanter, Zecher Tzadik Livraha, que a base de tudo isso, a força do Yaakov Avino, vem da emuná, de acreditar, de ter certeza absoluta que tudo que acontece vem da mão de Hashem, tem supervisão de Hashem, Hashem ele fecha as contas. A gente não tem que ficar chateado e, por que ele conseguiu e ele se deu bem e eu me dei mal? Não existe se dar bem com roubo, não existe se dar mal sendo honesto. Todo roubo, toda enganação vai ser condenado e toda pessoa que foi honesta, ela vai ser recompensada e muitas vezes a gente já vai ter o mérito de ver o cumprimento disso aqui nesse mundo e foi o que aconteceu com o Yaakov Avino. Então, olha que impressionante
uma das coisas que mais incomodou o Yaakov Avinu não é só perda financeira, ele passou aqui por um problema, entre aspas, psicológico e espiritual. Qual que é o problema dele? Existe uma proibição da Torá de se casar com duas irmãs, uma proibição gravíssima de um homem que se casa com duas irmãs. Aqui estamos falando de antes do Matan Torá, existem muitas permissões da Torá para antes do Matan Torá, uma delas é aqui o comportamento do Yaakov Avinu, mas existe alguma coisa que deixa o Yaakov Avinu incomodado nesse comportamento, mesmo que ainda não teve a entrega da Torá. Mas o ponto aqui, olha que interessante, o Talmud, no Tratado de Psachim, fala o seguinte, que no futuro, quando chegar o Mashiach, Deus vai oferecer uma grande seudá para os tzadikim, e no final da seudá, como a gente faz em qualquer seudá, qualquer refeição, a gente faz o zimun. O zimun é o convite para todo mundo, nevarer, para a gente abençoar Hashem, agradecer quem deu todo esse alimento, quem deu toda essa bondade para a gente. Então, o Talmud vai falando, olha, quem vai fazer o zimun vai ser Abraham, quem vai ser o Yitzhak, vai ser o Yaakov, e cada um deles, por um motivo diferente, fala que não vai poder fazer esse zimun, e no final das contas está escrito lá no Talmud que quem vai fazer o zimun vai ser David Amelech, Kozeshô e Sessá, o Veshem Hashem Ekra. Então, aqui, olha que impressionante, sobre o Yitzhak, o Yaakov Avinu, está escrito que o Yaakov virou e falou, olha, eu não posso fazer o zimun, porque eu fui contra uma lei da Torá, eu acabei casando com duas irmãs. Então, aqui é um grande problema que ele se sente lesado, não só monetariamente, mas também espiritualmente. Ele se sente lesado pelo Lavan, e mesmo assim, ele conseguiu passar no teste, e ele em nenhum momento foi desonesto e não quis dar o troco aqui em Lavan. Então, a emuná de Yaakov Avinu, ele entendia que a Kol Letová, tudo que Rahmana, tudo que Hashem, o misericordioso, faz, é Letová, é sempre para o bem, tudo que ele faz é canalizando para os tzadikim terem coisas boas e para os Dreshaim terem coisas ruins. Então, olha que impressionante como, às vezes, a gente vê, aparentemente, tzadikim sofrendo e Reshaim tendo sucesso na vida, e parecem coisas boas, como a gente vê essa inversão que acontece aqui no mundo material. Para responder isso, tem uma história muito famosa do Shlomo Amelech, que é sabido, né? O nível de conhecimento, de sabedoria que ele tinha era algo especial, era algo extraordinário. E uma das sabedorias do Shlomo Amelech, ele conhecia a língua dos pássaros. E tinha um homem que era um homem ignorante, mas ele insistiu muito com o Shlomo Amelech, que ele quer aprender a língua dos pássaros, e o Shlomo Amelech falava para ele, olha, é muito perigoso você conhecer sem ter domínio, sem ter outros conhecimentos, é uma ferramenta que perigosa para quem não tem conhecimento. E ele insistiu, até que o Shlomo Amelech ensinou para ele, ele não aguentava mais, ele ensinou para ele. Certo dia ele está andando na rua, e esse homem, ele escuta dois passarinhos conversando, e um passarinho falando para o outro, olha, tá vendo aquele homem? O rebanho dele inteiro vai morrer daqui a 2 semanas. E ele falou, olha que mina chamar, ainda bem que o Shlomo Amelech me ensinou a língua dos pássaros, deixa eu vender rápido o meu rebanho, e ele conseguiu vender todo o rebanho. 2 semanas depois, deu uma grande epidemia, e todos os animais morreram, e esse homem falou, Baruch Hashem, olha que incrível, salvei todos os meus animais, salvei todo o meu dinheiro, porque eu vendi tudo, e agora que os animais morreram, já não tem mais nada a ver comigo. Passa um tempo, passam 2 semanas, perdão, passa um tempo e esse homem está andando na rua e ele escuta de novo dois pássaros falando, tá vendo aquele homem? A casa dele vai pegar fogo daqui a 2 semanas. Então, o que ele faz? Ele corre, ele vende a casa dele, faz um preço barato para vender rápido e 2 semanas depois, a casa pega fogo e ela é completamente consumida. E mais uma vez a pessoa dá Baruch Hashem, que ele sabe a língua dos pássaros, e agora ele conseguiu salvar de novo o dinheiro dele. Passa mais algum tempo e ele escuta os dois passarinhos falando, olha, tá vendo aquele homem? Ele vai morrer daqui a poucos meses. E aí ele fica desesperado, porque, olha, salvar o rebanho, salvar a casa,
ele sabia fazer, como ele salva a própria vida dele, e ele corre para o Shlomo HaMelech, e o Shlomo HaMelech, ele fica muito triste, muito chateado, e ele falou, olha, deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui, eu te avisei que eu não devia ter te ensinado a língua dos pássaros, você fez alguma transgressão, e você precisava de uma limpeza espiritual, então Hashem, ele foi misericordioso, ele ia matar teus animais, para através da tristeza que você ia ter, a perda monetária, você ia se arrepender e você ia limpar o erro que você fez, a mancha que estava na tua alma. O que você fez? Você impediu a perda dos animais. Então Deus resolveu destruir a tua casa, porque agora sim você vai fazer chuvá e você vai limpar os teus erros. E o que você fez? Você vendeu a tua casa, então agora Deus vai matar você pela tua transgressão e não tem mais nada que a gente pode fazer. Então, o que a gente aprende dessa história? Que muitas vezes a gente é precipitado dos atos de Deus. Ah, mas olha, isso não foi bom, isso foi bom. Quem falou que isso foi ruim ou isso foi bom? Só Hashem sabe de verdade o que é bom e o que é ruim. Quer dizer, olhando a história do Yaakov, parece que deu tudo errado na vida dele. Ele foi honesto, ele foi uma boa pessoa. Então, a gente poderia pensar que o Yaakov parece que ele se deu mal. Olha, ele teve que casar com as duas irmãs e parece que o Lavan que se deu bem na história. Olha, enganou e deu tudo certo para ele. Olha o que falou Rav Yosef Tzvi Salanter. Ele fala o seguinte, que mesmo quando um Rashá ele faz alguma coisa ruim para o tzadik, que é inocente, isso foi direcionado, isso foi controlado por Hashem letová, para o bem do tzadik, mesmo que num primeiro momento pode parecer uma coisa ruim, isso é letová, é tudo que acontece na nossa vida é para o bem e para o tzadik e para o mundo como um todo. Qual é o benefício para o Yaakov Avinu da enganação do Lavan, que ele trocou as esposas, fez ele ter que casar com duas irmãs? Mas olha que incrível, pode parecer estranho, mas esse ato do Lavan, na verdade, ele que causou muito sofrimento, óbvio, para o Yaakov Avinu, mas dele brotou a salvação de Am Israel. O Midrash fala que o primeiro Beit HaMikdash ele foi destruído pelas três transgressões mais graves, especialmente pela idolatria, Vodazará. Então Deus ele destruiu o Beit HaMikdash, ele fez o povo judeu ser mandado para o exílio, eles foram levados acorrentados lá para a Babilônia, e no momento da destruição, quando eles estavam sendo levados acorrentados, os nossos patriarcas, Abraham, Yitzhak, Yaakov, o nosso grande Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, eles se apresentaram diante de Hashem e tentaram implorar Hashem, por favor, Hashem, salva o teu povo, traz teu povo de volta. E Hashem não aceitou, eles estão fazendo idolatria. Está escrito no Talmud, que numa Mishnah, que eles faziam a Vodazará dentro do Beit HaMikdash, eles viravam de costas para o Kodesh HaKodashim e se curvavam para o sol dentro do Beit HaMikdash. Então Hashem falou, não tem perdão o que eles estão fazendo e eu não vou trazer eles de volta para Israel. Então todo mundo tentava argumentar, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, e o argumento deles não é aceito, até que Deus escuta a voz de Rachel falando com ele, e Rachel chorando, ela começa a implorar, falou, Hashem, eu esperei anos da minha vida para casar com o homem da minha vida, era a pessoa com quem eu ia construir a Israel, e os dias para mim não passavam. Está escrito que para o Yaakov Avinu passaram rápidos, era tão querido a Rachel, era tão especial, que para ele passou rápido, ele achou barato pagar 7 anos por uma tzadiká, uma mulher tão especial, mas a Rachel falou, eu esperei anos para casar com o homem da minha vida, e no dia do meu casamento eu descobri que meu pai vai me trocar pela minha irmã, vai colocar minha irmã dentro da roupa, e eu entendi que quando eles tinham combinado um código secreto, porque o Yaakov não era tolo, não era bobo, ele sabe que o Lavan é um trapaceiro, ele combinou com a Rachel um código secreto para ser falado na Rupá. Agora a Leá vai entrar, obviamente ela não vai saber o código secreto, ela vai ser desmascarada embaixo da Rupá e vai ser humilhada na frente da cidade inteira. Então, ela passou o código secreto para a irmã dela,
e falou, eu tive misericórdia, Hashem, e eu aceitei viver na mesma casa, junto com uma concorrente. Eu tive que dividir o meu marido com uma outra mulher, tá bom que é a irmã dele, mas é dividir o marido com uma outra mulher, e eu aceitei isso, para não humilhar ela em público, eu tive misericórdia, e eu aceitei viver com uma concorrente. Deus, você é muito mais misericordioso que eu. Você não pode perdoar o teu povo por ter feito idolatria, entre aspas, ter colocado concorrentes na tua casa também. Se eu, que sou um ser humano limitado, eu consegui perdoar, eu consegui ter misericórdia, você, Deus, que é infinitamente misericordioso, não pode perdoar o teu povo. Então, quando Hashem escutou isso, ele falou para ela, Rachel, as suas lágrimas não foram em vão, eu vou trazer o povo judeu de volta para a terra deles, para a casa deles. Então, olha que incrível. Se não tivesse acontecido essa enganação do Lavan, Rachel não ia ter dado sinal para a irmã e não ia ter esse mérito gigantesco que salvou o povo judeu inteiro. Então, mesmo a enganação dos Rechaim, no final das contas, é para coisas boas. Deus deu atzlachá, ele deu sucesso na enganação do Lavan. Mesmo assim, olha que incrível, tudo isso foi pela salvação que vai ter para todo o povo judeu. Só Hashem, ele sabe, presente, passado e futuro. A gente tem que confiar. Não tem nenhum urachá que sai ganhando com isso, não tem nenhum tzadik que perde por ser honesto. Essa é a nossa força, é a nossa base para conseguir ser honesto, mesmo nos testes difíceis da vida. E tem mais um ponto aqui interessante também, como a gente acaba sendo precipitado no nosso julgamento para Hashem. Se a gente, vamos parar para pensar o que teria acontecido se Arahel não tivesse dado sinais lá para a irmã, o que teria acontecido? O Yaakov teria casado com ela, e a gente sabe no decorrer da história que a Leá conseguia ter filho, conseguia ter filho, conseguia ter filho, e Arahel não conseguia ter filhos. Por qual mérito, finalmente, Arahel ela conseguiu ter filhos? Por ter dado sinais para sua irmã. Deus teve misericórdia dela e deu para ela 2 filhos, Yosef e Binyamin. Pela misericórdia que ela teve com a irmã, Hashem ele teve misericórdia com ela e deu 2 filhos. Significa, se ela não tivesse dado sinal para a irmã dela, o que ia acontecer? Ela ia casar com Yaakov, ela ia passar 10 anos sem ter filhos. Naquela época, a verdade é que a Allahá fala que um casal loaleino, um casal que não tem filhos, depois de 10 anos, eles têm permissão, não têm obrigação, mas eles têm permissão de se separar por não terem tido filhos, para que os dois possam se casar de novo e, quem sabe, num novo casamento eles possam ter filhos. Eu conheço pelo menos um caso próximo de pessoas que não conseguiram ter filhos, acabaram se separando, os dois se casaram de novo e os dois tiveram filhos. Mina Shamayim. Então, Allah permite. Então, o que teria acontecido? O Yaakov, ele ia estar pressionado, ele sabe que as 12 tribos têm que sair dele. O que vai acontecer? Ele vai acabar se separando da Rachel. Com quem que ele ia casar? Com a Leá. E a Rachel, o que ia sobrar para ela? Casar com o Esav Arachá. Então, olha que incrível, isso que ela deu para a irmã os sinais, ela não perdeu nada, ela só ganhou com isso. O que ela ganhou? Que no final das contas, o Yaakov já tinha casado com Leá, Leá já tinha tido alguns filhos, então isso tirou um pouco da pressão das costas do Yaakov. Então, mesmo que Rachel agora, ela não está conseguindo ter filhos, ela demorou muito para ter filhos, mas o Yaakov ele não está preocupado, ele não vai se separar dela. Por quê? Porque ele já teve filhos e ele já tem aqui a sua descendência para transmitir os conceitos da Torá. Então, olha que incrível, a gente olhando às vezes uma situação, no momento pode até parecer que o Urachá ele se dá bem e o Tzadik se dá mal. A gente nunca perde de fazer bondade, a gente nunca perde de ser honesto, de ajudar os outros, de, às vezes, abrir mão de coisas nossas em prol de outras pessoas. A gente vai só ganhar com isso. Então, a gente não pode ser precipitado. Se eu tiver emuná, a gente vai ser honesto em todas as situações, mesmo que o outro não é honesto, e o outro tentou me passar a perna, e o outro tentou me enganar, a gente vai ser yashar, a gente vai tentar ser reto, a gente vai tentar cumprir
todas as leis da Torá de maneira que, mesmo que os outros não fazem, isso não é motivo para a gente fazer. Infelizmente, muitas pessoas acabam sendo desonestas com aquele argumento, mas todo mundo faz isso, não importa que todo mundo faz isso, todo mundo fazer alguma coisa errada, isso não torna o errado correto. Então, a gente tem que fazer o que é correto, a gente tem que ser honesto em tudo que a gente faz na vida, principalmente nos pequenos detalhes das coisas emprestadas que a gente acaba esquecendo de devolver, dos pequenos objetos do escritório que a gente esquece e leva para casa, das pequenas coisas que a gente acaba usando de uma maneira que não é correto, de acordo com a Allahá. Então, duas coisas, tem que tomar cuidado e tem que estudar Allahá. Se a gente não estudar Allahá do que pode, o que não pode, a gente pode acabar tropeçando sem saber o que era correto fazer. Então, se a gente tiver essa emuná e a gente tiver o cuidado e a gente lembrar do nosso exemplo aqui da Torá, ninguém foi mais enganado, ninguém foi mais prejudicado, ninguém se sentiu mais humilhado do que o Yaakov Avinu, que 100 vezes tentaram roubar ele e ele continuou íntegro, ele saiu da casa de Lavan milionário. Hashem, ele mandou nesse mundo já para ele toda a recompensa da honestidade dele, fora tudo que foi guardado para ele no Lamabá, no mesmo nível do boi que representa Abraham Avinu e do animal que representa Messirut Nefesh, do Yitzhak Avinu, a ovelha que representa a honestidade do Yaakov Avinu, está no mesmo nível de entregar a vida para Deus, está no mesmo nível que ter todas as portas escancaradas para fazer o Hesed. A honestidade é um dos pilares do povo judeu e Baruch Hashem a gente pode se espelhar nos nossos patriarcas e todo dia a gente se perguntar quando meus atos vão chegar no nível dos atos dos nossos patriarcas Abraham, Yitzhak e Yaakov. Shabbat Shalom.